Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui, juntos na nossa devocional. Hoje, dia 26 de dezembro, encerrando o ano de 2020. Graças a Deus, tivemos muitas oportunidades de estar juntos, de meditar na palavra do Senhor, de orar a Deus. E Deus tem feito, então, diferença nas nossas vidas e isso é maravilhoso. Nessa noite eu quero convidar os irmãos a meditarem comigo lá no livro de Atos, no capítulo 17, versículos de 16 a 31. Atos 17, versículos de 16 a 31. Foi o discurso que Paulo fez na cidade de Atenas e que nos fala muito sobre o nosso Deus. Vamos ler esses versículos nesse momento. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, e entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Irmãos, Paulo chega, então, na cidade de Atenas, né? Passando ali nas suas viagens missionárias. E Atenas era considerada, então, a capital intelectual do mundo. Era a terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Era o centro das artes, da literatura, da filosofia, do conhecimento e da oratória. Atenas era gloriosa. E a despeito de sua distinção por ser o centro do saber e o centro da arte, essa cidade superava todas as outras em cegueira espiritual. Diante dessa cegueira, Paulo então decide que ele vai então falar a verdade àquele povo de Atenas. É engraçado que quando nós olhamos para o retrato de Atenas naquela época, para o que Paulo diz daquela cidade, nós vemos que o mundo se tornou uma grande Atenas, né? Hoje as pessoas julgam conhecer muito sobre a sabedoria, sobre as artes, sobre a cultura, sobre os direitos individuais e coletivos, e as pessoas então se transformam em grandes doutores e falam e têm diversas teorias,
mas ao mesmo tempo, o mundo em que nós vivemos nunca esteve tão cego espiritualmente, né? O povo nunca esteve tão desviado daquilo que realmente é a verdade. E quando Paulo, então, viu isso em Atenas, ele decidiu que estava na hora dele dizer a verdade, porque ele sabia qual era a verdade. Então, ele usa um argumento dos próprios atenienses, que é o altar ao Deus desconhecido, né? Eles tinham ali, eles adoravam vários deuses, o que também é comum com o nosso mundo de hoje, né? O povo era idólatra e hoje nós não somos, nosso mundo não é diferente, porque as pessoas podem não adorar muitas vezes deuses em formas, né, humanas ou deuses em status, mas eles adoram o dinheiro, adoram a si próprios, né, adoram às vezes a sua liberdade de fazer o que quer, o que acha que é certo, e as pessoas continuam sendo idólatras. A idolatria só vai tomando outras formas, mas ela está cada vez mais presente no nosso mundo. Então eles tinham ali entre os seus vários deuses um altar que eles tinham colocado o nome de ao Deus desconhecido, aquele Deus que nós não adoramos, mas não sabemos quem é. E Paulo então usa esse argumento, né, como se dissesse para eles, olha, realmente existe um Deus que vocês não conhecem, né, que vocês não sabem quem é. E ele diz então, mas esse Deus aí eu sei quem é desse Deus aí que eu estou falando. E eu vou contar para vocês agora quem é esse Deus. Então ele organiza o seu discurso para dizer algumas coisas importantes, né? Ele começa dizendo que Deus é Senhor do mundo, ele não precisa de templo, ele não precisa de um ritual cultico, mas aí ele diz que o homem é criação de Deus e precisa dele, que existe um relacionamento que precisa ser estabelecido entre Deus e o homem, e que a idolatria é a estultícia do coração do homem. E ele então conclui chamando, convidando aqueles homens a abandonarem as suas ideias ignorantes a respeito de Deus e se arrependerem. Então vamos ver quais são as mensagens fundamentais desse discurso de Paulo em Atenas. Em primeiro lugar, Paulo fala da grandeza de Deus. Paulo diz que ele é o Criador. Lá no versículo 24, ele então começa dizendo que Deus é Senhor sobre todas as coisas, sobre o céu e a terra. Foi ele quem criou tudo o que existe, o céu, a terra e tudo que nele há. Né? Ele diz, olha, Deus é grande, ele não está distante nem separado da criação, ele criou o homem, ele criou a terra, ele criou tudo que existe, mas ele não está distante e nem separado dessa criação. Ele é grande demais para ser contido em templos feitos por mãos humanas, mas ao mesmo tempo ele é solidário o suficiente para cuidar das necessidades dos homens. Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é distinto da criação, mas está presente nela. Ele é transcendente, é aquele Deus que está acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele é imanente, é aquele Deus que está presente em todas as coisas e que estabelece uma relação pessoal e próxima com a sua criação, com as suas criaturas. Então Paulo fala da grandeza de Deus. Mas Paulo também fala da bondade de Deus, fala que Deus é o nosso provedor, tá lá nos versículos 25 e 28. Ele fala que Deus não só criou, mas que ele cuida da criação. Deus não está distante da criação e nem se confunde com ela, ao contrário, mesmo sendo distinto da criação, está presente e cuida dela. E é engraçado que quando Deus se relaciona conosco, Ele quem nos dá aquilo que nós precisamos, vida, respiração e tudo mais. Nós dependemos de Deus, irmãos, muito mais do que do ar que nós respiramos. Nós dependemos de Deus e Ele não depende em absolutamente nada de cada um de nós. Sem Ele, nós nada podemos, nós não vivemos, nós não nos movemos, nós sequer existimos. O Deus da providência não é o Deus desconhecido dos agnósticos, não é o Deus distante dos deístas, não é o Deus impessoal dos panteístas, não é o Deus bonachão dos epicureus, nem o Deus insensível dos estoicos. O Deus que Paulo prega é um Deus de bondade, ele é um Deus de juízo, com certeza, mas ele também é o Deus de
toda a graça, é o Deus da providência, ele é o Deus que não é mudo, que não é surdo e que tem vida, ao contrário das imagens de escultura. Por isso que a idolatria é irracional, é o que Paulo está dizendo. Porque se você pode se relacionar com um Deus verdadeiro, por que você se relaciona com um Deus que não te ouve, que não fala com você, que não te conhece? E a palavra de Deus nos diz que as mãos do Senhor, elas estão sempre dispostas a nos abençoar, os seus ouvidos estão sempre prontos, sensíveis para nos ouvir. Ele é o Deus da bondade, porque ele é o Deus provedor. Depois Paulo fala então sobre o governo de Deus, e Paulo deixa claro para aqueles atenienses a soberania de Deus, que o nosso Deus é soberano. Paulo diz que ele anuncia o Deus que é o Senhor do céu e da terra. Nos dias de Paulo, né, só o imperador romano, César, era senhor. Ele era honrado como uma divindade na terra. E Paulo, então, diz àqueles homens que Deus está acima de toda a autoridade e de todos os deuses do panteão grego que eles serviam. Diante do nosso Deus, então, Paulo diz que todo joelho se dobrará, porque Jesus é o Senhor do céu e da terra. É o Senhor da história, é o Senhor da igreja, é o Senhor do universo. O Deus que Paulo anuncia é o Deus que, ao mesmo tempo que é soberano sobre todas as coisas, se esvaziou e se fez carne na pessoa de Jesus, se humilhou até a morte e até a morte de cruz. E aí a Bíblia diz que Deus, então, o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o Senhor que tem um nome que é sobre todo nome, que é o Senhor diante de quem todo joelho se dobrará. Toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo então está dizendo, olha, esse Deus que vocês não conhecem, ele é o Deus que governa a vida de vocês. Ele é o Deus que governa tudo o que existe. Ele é o Deus que é soberano e ao mesmo tempo é humilde o suficiente para ter descido aqui e para ter nos dado então redenção, salvação. E Paulo então termina dizendo sobre a graça de Deus, dizendo que Deus ele é salvador do mundo, mas ele também é juiz. Durante séculos, então, Deus se mostrou paciente com o pecado e com a ignorância dos homens. É o que Paulo diz, olha, Deus não levou em conta o tempo da ignorância de vocês, aquilo que vocês fizeram quando vocês ainda não sabiam da verdade, mas agora, nesse tempo que ele está sendo anunciado, ele chama todos ao arrependimento. Em Atos 17:30, né, esse último versículo, o penúltimo versículo que nós lemos, Paulo faz 4 afirmações tremendas sobre o arrependimento. Ele diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, que o arrependimento é uma exigência imperativa que envolve razão, emoção e vontade. O arrependimento é para todos os seres humanos, sem exceção, e ele deve ser exercitado em todas as nações. Paulo então está dizendo, olha, vocês precisam crer, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho pregada por Jesus, pregada por Paulo e que deve ser pregada pela igreja hoje. É dizer para as pessoas, olha, vocês precisam conhecer a Jesus Salvador e se arrepender dos seus pecados, porque um dia ele virá não mais como Salvador, mas ele virá como juiz. E quando ele vier como juiz, então, esse juízo será universal, porque Deus há de julgar todos os vivos, todos os mortos, os grandes e os pequenos. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Esse juízo de Deus, quando ele voltar, será justo, porque Deus julgará o mundo com justiça. Não vai ter nenhum erro, ninguém vai ser injustamente condenado ou injustamente salvo. E o juízo de Deus, ele é certo, ele está definido, porque o dia já foi marcado. Nós não sabemos, mas o juiz já foi escolhido, ele é o próprio Senhor Jesus, e o dia já está marcado. Deus já marcou esse dia. E quando Paulo, então, termina esse sermão, dando a conhecer àqueles atenienses quem era Deus, a necessidade de arrependimento, algumas pessoas, então, escarneceram de Paulo, outros disseram, olha, depois a gente pensa nisso, não é tempo agora. Outros creram e foram salvos. Qual será a sua escolha hoje?
Você sabe quem é Deus, você sabe quem é Jesus, você reconhece a obra de salvação que Jesus Cristo fez por você? E qual é a sua decisão? Você se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador? Você está deixando para depois ou você acha que isso tudo é uma grande besteira? Da sua decisão agora é que vai depender a posição que Cristo vai ter em relação a você no dia em que ele voltar como juiz da humanidade. E a gente precisa então, você precisa, eu preciso, todos nós colocarmos a nossa confiança em Jesus. Porque o Deus desconhecido dos atenienses, ele é o Deus verdadeiro e ele não pode ser desconhecido por você, né? Você não pode ser como aqueles atenienses que julgavam que Deus era desconhecido. Você precisa conhecer a Deus pessoalmente. E se você fizer isso, se você entregar a sua vida a Jesus e aceitá-lo como Salvador, você também vai ser conhecido de Deus. Ele vai se tornar o Deus da sua vida, o seu Criador, o seu Salvador, o seu sustentador, a sua luz. Não adie essa decisão. Pense sobre essa verdade nessa noite. Eu conheço o Deus que os atenienses achavam que era desconhecido. Eu conheço esse Deus, eu sei que Ele é o meu Salvador, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que o dia que Ele vier como juiz, eu vou ser salvo ou não. Você precisa pensar sobre isso, não adie essa decisão. Vamos orar nesse instante, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos traga entendimento, que seja a nossa luz, que abra os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor deixou a sua palavra e nela, Senhor, o Senhor deixou registrado tudo aquilo que nós precisamos saber a seu respeito. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida desses homens como Paulo, ó Deus, que dedicaram o seu tempo e o melhor de tudo que tinham para que nós hoje fôssemos então iluminados pela sua palavra, pelos seus ensinamentos. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é o Criador de tudo que existe, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, ó Deus, e mesmo assim o Senhor se relaciona e se preocupa conosco. Ó Deus, nós te louvamos por Jesus Cristo ter vindo um dia, nós te louvamos, Senhor, porque tudo que existe de bom no Senhor foi manifesto na pessoa de Jesus Cristo, que se tornou homem como nós. E nós então olhamos para Ele e podemos agora compreender quem o Senhor é. Senhor, nós te louvamos porque Jesus é o nosso Salvador e Ele também será o nosso juiz, aquele, ó Deus, que virá um dia para julgar o mundo com justiça, para julgar todas as pessoas, ó Deus, de acordo com o que está escrito e determinado. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus provedor. Nós te louvamos porque Jesus Cristo, ó Deus, entende as nossas necessidades e Ele então intercede por nós e do Senhor então desce tudo que é bom, tudo que é perfeito para as nossas vidas. E nesse instante, na tua presença, no nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor então esteja tendo misericórdia de nós. Ó Deus, nós temos tantas dificuldades, nós temos tantos problemas, ó Deus, que temos que enfrentar, mas nós sabemos que o Senhor tem nos aperfeiçoado através disso tudo, então nós te louvamos pelas dificuldades que enfrentamos e te pedimos que o Senhor continue conosco, porque sozinho nós não temos como vencer, ó Deus, a nossa vitória está no nome e no poder de Jesus Cristo, e é por isso que nós pedimos, ó Deus, continua conosco. Ó Deus, ouve as nossas orações, tem misericórdia das nossas aflições, ó Deus, os nossos momentos difíceis. Ó Deus, olha para nós nesse momento de enfermidade onde o mundo está clamando por socorro. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é o dono da vida e o Senhor tem direito sobre ela e o Senhor tem um plano e um propósito para cada um de nós. Então, ó Deus, nos ajuda a entender o que devemos fazer para cumprir exatamente a tua vontade nas nossas vidas. Que nada que nos aconteça, ó Deus, aconteça porque nós queremos, ó Deus, ou porque é o que nós achamos certo, mas que só seja realizada em nós a tua vontade. Ó Deus, que possamos nos despir da nossa vontade, do nosso ego, daquilo, ó Deus, que nos impede
de ver o Senhor operar através de nós e que possamos ser usados como instrumentos teus no mundo, nesse tempo de aflição. Ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia dos enfermos, aqueles que têm enfrentado o Covid, tem misericórdia, ó Deus. Nós não sabemos nada sobre essa enfermidade. Nós não sabemos, ó Deus, nada sobre a solução dessa pandemia, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é que permitiu ou decretou que assim fosse, e o Senhor é que vai decretar o fim disso tudo. Ó Deus, então tem misericórdia, ó Deus, de nós nesse tempo, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão enlutados, sofrendo pelos seus entes queridos. O Senhor é o Deus de toda consolação, traz força, traz entendimento. Ó Deus, que a irmã Elcia, a sua família, a irmã Rose, a sua família, a família do pastor Marcos, a família de todos aqueles que estão deixando esse mundo, que elas possam ser então iluminadas com o teu entendimento, com a tua sabedoria, com o teu conforto e com o teu consolo, com a tua alegria e com a tua paz. Ó Deus, nesse instante queremos te pedir também, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aqueles nossos irmãos e amigos que estão enfermos com outras coisas que não o Covid, mas que têm lutado com a sua saúde, às vezes durante anos, ó Deus, das suas vidas. Ó Deus, o Senhor é o Deus que tem um propósito, que pode curar, o Senhor é o Deus que pode resolver. Então nós estamos aqui humildemente diante do Senhor para te clamar a tua misericórdia sobre a vida do pastor, a vida da irmã Lucineide, a vida da irmã Helenita, ó Deus, a vida do irmão Levi, a vida da irmã Sandra, a vida da irmã Nilza, a vida da irmã Conceição, a vida da irmã Maria de Fátima, da irmã Marli, da irmã Roseli, ó Deus, a vida de todos os nossos irmãos, da irmã Silvia, da irmã Maria José, todos os nossos irmãos, ó Deus, que têm enfrentado dificuldades de saúde, tem misericórdia. Senhor Deus, também quero te pedir, ó Deus, por aqueles que têm enfrentado dificuldades na sua família, ó Deus, às vezes dificuldades financeiras, às vezes dificuldades de relacionamento, que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, eu oro nesse instante também por todos aqueles que estão orando e pedindo e clamando pelos seus familiares e amigos não crentes. Ó Deus, a família da irmã Maria de Fátima, as suas filhas, o seu neto, o seu irmão. Ó Deus, a família do irmão Tinha, a família da irmã Helenita. Ó Deus, tem misericórdia de cada um que precisa conhecer o Senhor como seu Salvador pessoal. Os nossos adolescentes e as suas famílias, família do Flávio, ó Deus, a família da Dalila, ó Deus, o Felipe e sua família. Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas que necessitam tanto conhecer o Senhor como Salvador. Ó Deus, transforma essas vidas, cuida de cada um, ó Deus, abre os olhos espirituais, dá entendimento a respeito do Senhor e da tua vontade. Ó Deus, eu oro também por aqueles que têm nos assistido. Muitos, ó Deus, nós não sabemos qual é o problema, ó Deus, mas tem enfrentado às vezes muitas lutas. Não, ó Deus, que o Senhor esteja então abençoando, abençoa o Giovanni e sua família, abençoa também, ó Deus, a Albiana e sua família, a Sueli e sua família, ó Deus, a Laura e sua família. E eu também quero te pedir de uma maneira muito especial pela Odenilda, pela irmã Marionilda, irmão José Ailton e suas famílias. E quero te pedir também, ó Deus, pela Antônia lá em São Paulo, naquele momento de extrema dificuldade com o seu filho que está enfermo. Ó Deus, que o Senhor esteja fazendo a tua vontade, manifestando o teu propósito, trazendo conforto, consolo, trazendo fé, esperança, alegria e paz àqueles corações. Ó Deus, nesse instante também quero te pedir pela igreja, por cada irmão. Ó Deus, que nós estamos encerrando esse ano de 2020, começando um novo ano, ainda cheio de incertezas, mas de uma coisa nós podemos ter certeza, de que o Senhor está, ó Deus, querendo que nós façamos o teu trabalho, que o Senhor está nos conclamando a pregar o teu evangelho àqueles que ainda não te conhecem, a fortalecer a tua obra. Então toca no coração de cada irmão, ó Deus, que as circunstâncias externas não sejam um empecilho para que o Senhor seja adorado em primeiro lugar. Ó Deus, que possamos buscar ao Senhor em primeiro lugar, ao seu reino e à sua justiça, para que as outras coisas nos sejam
sejam então acrescentadas. Tem misericórdia do teu povo sobre a face da terra, começando do teu povo ali na Igreja Batista Vida e Paz. Ó Deus, que o Senhor mova corações, que o Senhor abra os olhos, que o Senhor ilumine os entendimentos, que o Senhor tire a venda espiritual dos teus servos que às vezes estão enganados pelas armadilhas que o inimigo tem colocado nesse tempo. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, que o Senhor nos ajude a marchar avante, a seguir firme, a começar todos os dias de novo a fazer a tua obra com entusiasmo, com alegria. Senhor, tem misericórdia de nós. Nesse instante nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor lave os nossos corações de toda iniquidade, para que possamos estar perto do Senhor. Cuida de nós, ó Deus, cuida de nós no nosso trabalho, cuida de nós na nossa família, cuida de nós na nossa escola, cuida de nós na rua, no ônibus, ó Deus, nos lugares aonde nós vamos. Cuida de nós, aonde quer que nós estejamos. Vai conosco, porque nós só queremos ir se o Senhor for. Só queremos estar aonde o Senhor pode estar conosco. Ó Deus, abre os nossos olhos, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, nos chegue cada dia mais perto do Senhor. Ó Deus, é o que nós pedimos, clamamos ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe a sua família. Amanhã é domingo. A nossa EBD é às 10 horas pelo Facebook e YouTube. 19 horas, nosso culto é presencial, transmitido ao vivo pelo Facebook. Não deixe de participar conosco. O Senhor tem grandes coisas para fazer por você. Basta que você entregue sua vida a Ele. Amém. Amém. O mundo corre em busca de sucesso e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu
casa.